Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Todos bons? Sim. Meus amigos, então, ah, há dias atrás, então eu apresentei-vos, eu tinha vindo de férias e fiz o vídeo que vos tinha dito, ahm, e que eu iria trazer um conteúdo muito... Tinha um conteúdo para vos trazer e que vos quero trazer. ahm, mas que ao mesmo tempo é um pouco triste, mais uma vez, porque é o que é. É os últimos tempos e é o que nós temos que lidar e temos que, porque está na Bíblia, nós só temos que a identificar e basicamente continuar do lado certo, continuar na verdade. Está bem? Meus amigos, eu, eu pouco depois, eu pouco depois do último vídeo de há tempos atrás e por volta de fevereiro, como eu já conheço os destinatários de uma grande parte das minhas mensagens, eu o que é que acontece? Eu sei que vai trazer sempre reações. Bom, e não há problema absolutamente nenhum. Eu também tenho reações aos outros. Só que eu já sabia que certa e determinada casa ia. Pronto, ia. Enfim. Sobretudo depois de um vídeo que eu coloquei aqui, cujo é um bocadinho elucidativo da. Vou-lhe chamar, não gosto muito dessa expressão, da visão desta página, porque eu não acredito nessa coisa de a nossa igreja ou a nossa organização ou nós temos a visão. Eu não gosto muito dessa expressão, não acho muita piada. Eu acho que toda a gente tem uma visão só, já foi dada, é a Bíblia, está bem? É a Bíblia. Não... nós somos mais especializados naquilo. Está bem, mas não é, não é você que escolhe, você segue o Espírito. Eu sou um bocadinho apologista dessa forma. Mas pronto, já sou eu aqui a pensar. Não acho muita piada a isso. Nós temos esta visão. Nós temos esta identidade. Começa mal a frase porque é o nós é que escolhemos. Sou eu que escolho a minha visão. E cá está. E é uma coisa muito específica. Ou seja, as outras parece que ficam assim meio esquecidas. Ok? E, e o que acontece? E o perigo disto é que temos milhares, não, milhares ou mesmo milhões de organizações um, a criar. Cá está. Criam a sua organização com base num versículo. Pegam num versículo e esta é a minha visão. E é o seguinte: você não é. Não, a Bíblia não se interpreta lendo um versículo, lendo uma frase. Você lê pensamentos, você lê um capítulo inteiro. No mínimo, no mínimo. Você lê pensamentos, existe um contexto. Há tempos atrás eu dei o exemplo, por exemplo, daquilo que está em Josué. A Bíblia fala que todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu sou contigo. Só que o problema é que não acaba aí. Deus estava a dizer isso a Josué quando Josué estava em frente à terra prometida. E cá está, a terra prometida. A terra que Deus prometeu. Não a terra que Josué escolheu. Esta é a primeira pormenor. É que Deus deu a Josué. Josué não teve que andar. Josué teve que lutar contra os inimigos que estavam na terra prometida dada por Deus, mas cá está, porque Deus tinha dito. E isto serve até de modo para combater espíritos de ganância, quando a malta põe-se a lutar para ter o que o irmão A, o B, o C tem, e em nome de Deus você tem direito, parece. E a todo o tempo, Deus não prometeu nada e depois existe uma data de desavenças, de divisões no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Gente fora da vontade há anos, décadas até. E outros temas, e outras coisas. Mas vamos adiante. Nessa passagem, o próprio Deus diz: eu sou contigo até este termo. Você pode ler, eu vou aqui.
Isto evitaria tantos problemas a tanto crente se buscasse a direção do Espírito em certas áreas, porque depois estão a vida inteira a lutar por coisas que Deus nunca prometeu nada, e depois tem que passar anos e anos. Quando finalmente batem com o nariz na parede, Deus vira-se para dizer: eu já tinha-te avisado, meu. Eu já tinha dito há anos atrás. É que Deus não muda. Deus endireita aos meus caminhos. Não, Deus endireita os seus caminhos quando você tenta e escolhe os caminhos de Deus. Isto é muito sério. Diz assim: olhem aqui, todo lugar, Josué 1:3, todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Pronto, uma promessa fantástica. Mas olha aqui o versículo 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ou seja, Deus disse que era com Josué em todo lugar onde a planta do seu pé pisasse, mas dentro destes termos, dentro destes limites geográficos. Porque se Deus não tivesse dito isto, sim, Deus seria com Josué se ele fosse para o Egito, se ele fosse viajar para a zona da Grécia, Faça entender. Mas Deus prometeu que seria com ele em todo lugar onde a planta do seu pé pisasse, dentro deste espaço geográfico. E repare, oxalá cada um de nós procurasse o espaço geográfico espiritual, porque isto não se aplica só em termos de possessão material, soubesse quais são os seus limites. Que é, isto aqui é meu, daqui não passas, meu. Eu coloquei no lugar a outra besta. Não, meu amigo, desculpa lá, aqui tu não tens lugar. Daqui não passas, daqui não tens direito a saber disto. Eu lembro-me há uns anos atrás, havia a mesma igreja, tinha e deve ter, porque aquilo, eles adoram usar essa estratégia, que era uma coisa chamada Maná Global, em que as pessoas colocavam, todas as pessoas que entravam na igreja, numa primeira fase aquilo era só para quem pertencesse à chamada liderança, diáconos, pastores, pessoas que faziam parte do staff. Mas posteriormente aquilo estendeu-se para irmãos, e o objetivo era, hipoteticamente, as pessoas iam lá tirar cursos. E até aí, acho muito bom. Era um portal, era uma espécie de cloud, em que as pessoas tinham a possibilidade de ouvir mensagens que era passada para toda a igreja. Até aí tudo bem. E, aliás, até serviu desculpa para a malta pagar 10 euros por mês. Que era uma semente, diziam eles. Era o chamado sem-treino. Os gajos. Já não bastava os diziam-nos ofertas, os gajos foram criar uma cota mensal. Aliás, eu tenho uma história gira. Houve uma altura que eu estava a acabar a minha licenciatura e eu precisava dos últimos 6 meses para acabar, e eu na altura estava no louvor e disse, eu agora nos próximos 6 meses eu não vou conseguir vir à quinta-feira, mas fui com boa intenção, com boa fé, e não vou poder estar agora a servir, ou pelo menos ir à quinta-feira desta forma. Só durante este período eu não vou ser diácono. E até seguindo as regras, as leis lá os manuais lá deles, eu levava aquilo até a sério. Eu levava mais a sério do que eles próprios. Porque depois o que acontece? Eles dizem, ok, não há problema, mas por favor, mas vais deixar de pagar o centro-treino. Vieram ter comigo mais preocupados com o meu não pagamento do centro-treino, que era 10 euros mensais. Veja só o coração maligno. Os demónios que estão naquela casa. Estavam mais preocupados com os 10 euros que eu agora não ia pagar. Por acaso eu nem tinha pensado nisso. Nem sequer tinha mentalizado isso. Porque por acaso, se você naquela casa, se você não ia à quinta-feira, acho muito bem. Se você não vai às reuniões do staff da própria igreja, acho que você se calhar não deve fazer parte das reuniões e do staff da própria. E não ter acesso a certas e determinadas coisas. Mas também não pagar aquilo que era lá
obrigatório pagar para o staff. Obrigatório. Era obrigatório. Eu tenho um mail ainda aqui a ameaçarem-me de rebelião porque eu falhei um mês. Tinha-me esquecido de pagar 10 euros. Bem, mas isto nunca foi a minha revolta. Porque eu olhava para aquilo, 10 euros, toma lá. Eu já olhava para aquilo com uma gorjeta. Toma lá. Mas vieram ter comigo assim, então, mas não vais pagar os 10 euros mais? Assim, e eu, bem, se eu não sou diácono, eu nem sequer estou obrigado a isso. Nem sei como é que estão preocupados. Ficaram mais preocupados com o facto de perderem 10 euros mensais, que é uma porcaria, do que propriamente o meu servir ou não servir, que isto devia ser o mais importante, não é? E eu fiquei parvo. Eu na altura, assim, que nojo, meu. Que nojo dessas... Aliás, quem veio ter comigo foi a ordens do bispo de lá. Eu já cheguei a uma altura que eu já nem conseguia ouvir o homem. Não, Deus me perdoa. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Aliás, há uns tempos atrás, eu disse que eu ia fazer isto. Eu até tenho uma ideia. Deus me deu uma ideia melhor. Eu sei como fazer. Mas tem que ser à maneira de Deus. Você não age na carne. Você... e essa mesma plataforma, cujo fizeram com o pessoal contribuísse 10 euros para a manutenção, acho que aquilo devia ter custos de manutenção de 10 euros. Veja a estratégia. 10 euros para uma igreja, 200 pessoas. 10 euros por cada pessoa, não é? Estamos 200 pessoas, 2.000. Vão-me dizer que uma igreja... E repara, era toda a igreja a sustentar, sustentar aquilo. 10 euros mensais a sustentar aquilo. Você não tem noção... Há pessoas que não têm a mesma noção do espírito mamão que anda dentro das igrejas. Não têm a mesma noção. Tem a mesma noção. E o que eu ia dizer é que aquilo, as pessoas também eram obrigadas a colocar os seus dados pessoais lá. Eu, na altura, era novinho. Eu não olhava para aquilo com maldade. Eu queria tocar bateria. Eu queria saber. Eu era puto. Não tinha a noção... Não tinha a noção de certas determinadas coisas. Depois é que eu mais tarde comecei a perceber qual era o objetivo. E aliás, foi assim um bocadinho nesta altura. Houve uma altura que entretanto eu tinha saído da tropa e vieram perguntar: onde é que tu estás a trabalhar e tal. Eu disse: eu estou a trabalhar nisso. Mas tu tens que pôr lá isto, tens que ir lá ao Maná Global e tens que pôr essa informação. Eu disse: mas porquê? Isso é importante? Porque eu saiba, o Maná Global é para o centro, para a gente fazer o download dos cursos e a malta a aprender. Não, mas isto é extremamente importante. E a insistência foi que me fez suspeitar. Eu disse: desculpe lá, mas para que é que eu preciso? Isto não é importante. Não, mas é importante. Assim, não é importante. Vocês não precisam saber onde é que eu moro. Vocês não precisam saber o que é que eu faço. Vocês não precisam saber nada. Não, mas é a ordem do bispo. Eu disse: então diz lá ao bispo. Eu na altura disse lá ao jovem: vai dizer ao bispo que se ele quiser saber isto, ele que me venha venha até comigo para saber. E depois eu vou-lhe perguntar e confronto com ele porque é essa insistência. Nunca vieram ter comigo porque cá está. O que é que me vão dizer? Quem é que vai ser o mesquinho que vai insistir comigo em saber onde é que é a minha morada? Mas a brincar, ok? Meus amigos, é aí que você vê que há muita coisa que sai do púlpito e dizer quem é os dons de espírito e basicamente foram ver a sua vida e coisas que você deu de informação confidencial. Estou a falar muito a sério. Uma vez... Agora vou partilhar isto. Uma vez... Isto foi... Eu tinha 17 anos. Eu fui para uma igreja. Eu tinha... Todo contente. Fui para a igreja sede deste ministério. E na altura eu tinha acabado... Ou estava a tirar a carta de condução. Já não me lembro. Mas eu não tinha carro. Não tinha o meu próprio carro. E alguém veio ter comigo porque eu era muito calado. Muito calado. Não me dava com ninguém. Era extremamente tímido. Aliás, chamavam-me de lunático. Eu não me dava com ninguém, mesmo assim chamavam-me de lunático. E era chamado de lunático por aqueles que andavam lá em orgias, lá nas carrinhas de... Isto é sério. Nas orgias das carrinhas lá na altura não era Curiaques TV, era o chamado Manassat. Falar sério. E depois estranharam porque é que eu não me queria juntar a eles. Eu não quero ser como vocês. Era novinho. E eu já via as coisas todas. Eu é que guardava para mim. Eu sempre, não me quero misturar com esta gente. Ora, mas vieram ter comigo.
como é que foi? E tal, não sei o quê, tu vens de transportes, que eu vinha desde a margem sul até à igreja de Alvalade, de transportes públicos, mas fazia com prazer, fazia com gosto. E foram pegar pelo facto de eu ainda não ter carro. Então, já se pregava-se, houve uma altura que já se pregava, você tem que pôr fé para um carro, assim, meu amigo, deixa-me estar em paz, meu. Não é isso, eu não tenho complexo, meu. É ter o meu próprio carro, meu. O meu próprio Porsche. Deixa estar, meu. Tinha 18 anos. 18 anos, a obsessão, e as pessoas depois andam lá atrás de coisas materiais e depois não cuidam do coração. Porque senão, é verdade, é preferível, isto é mesmo a sério, não estou a exagerar, era preferível você mostrar a riqueza à frente de toda a gente e andar em orgias nos tempos livres do que não tentar se separar do pecado e não ser ninguém propriamente por fora. A sério. Aliás, na altura foi logo modo para mim para perceber lá uma certa determinada coisa com uma certa rapariga. Assim, vai. Tchau. Eu tive um livramento na altura. Não vos vou contar aqui porque, enfim, também não a rapariga em parte não tem culpa. Mas enfim. Meus amigos, a mensagem que eu vos quero trazer hoje é mesmo para denunciar tudo. É verdade. Denuncio tudo. É mesmo para denunciar. Bom. É esse mesmo o objetivo. Quero mesmo denunciar tudo que nunca ficou por falar. Qual é o objetivo? É você aprender com os erros dos outros. O que é que os outros passaram para você não ser apanhado em coisas parecidas. Bom. Vou fazer é por si, não é por mim. Não tem prazer nenhum nisto. Já passou, não faz diferença nenhuma. Já sei lidar com esta gente. Bom? Mas é para você ficar esperto no meio de certos indivíduos que têm certas e determinadas práticas e modos operantes, como eu agora vou-vos mostrar. Uma coisa muito interessante, cujo você precisa de identificar com o auxílio da Bíblia. Está bem? Meus amigos, então, eu fiz o meu vídeo, foi em meados... Deixem-me cá ver. Só para vocês verem esta página, a importância desta página. Esta página anda a espremer a pasta de dentes a muita gente. Havia alguém que tinha essa mensagem e eu gosto muito de fazer atualmente o mesmo. De espremer a pasta de dentes a outros indivíduos também. Bem, o meu último vídeo foi há 2 meses atrás. E foi precisamente, deixa cá ver se eu encontro, a 12 de fevereiro de 2024. 12 de fevereiro de 2024. O meu último vídeo. Antes, o meu último vídeo, assim, em termos a dar algum tipo de reato ou algo do género. Porém, no dia 23, mais ou menos uma ou 2 semanas depois desse vídeo, uma senhora que eu gosto muito dela, tão querida, nem sequer é usada pelo diabo para me chatear, tão gira, é uma coisinha tão fofa, eu já nem acreditei, houve uma altura que andava-lhe a chamar nomes, mas não chamei. Para mim é a minha tempestade ao meio-dia. Isto é a minha flor de jasmim, é o meu, como é que é dizer, a minha nuvem carregada de chuva. É o meu, enfim, é a minha papoila do inverno. Nem sei que elogios é que hei de arranjar para esta senhora. Que é dia 23 de fevereiro, uma reunião de domingo, acho eu. Não me dei ao trabalho, e que protagoniza algo fantástico que eu vou aproveitar para lecionar, porque as pessoas têm que ter um bocadinho noção do que é que a Bíblia fala precisamente. Há muita gente a falar sobre os 5 ministérios,
mas não fala sobre os 5 ministérios para ensinar o que é que os 5 ministérios fazem, para quem falam e para a quem fazem, mas mais para defender as suas práticas ou com segundas intenções. E de uma forma muito subtil, as pessoas andam aí amarradas e perdem a essência do Evangelho. Ficam debaixo de homens e de organizações, sem saber a verdadeira definição de igreja, são engodados por heresias, literalmente heresias, expressões de igreja local e coisas assim do género. Igreja é uma instituição espiritual. Não é limitada por paredes materiais, pelo mundo físico, material. Só existe uma, já agora. Ela não é dividida por organizações. Ela, no máximo, é dividida por localizações, por causa por questões demográficas. Repara, você já reparou no Novo Testamento que as igrejas, haviam diversas igrejas, mas ela era a igreja de Coríntios, a igreja de Gálatas. Repara, estes nomes não são nomes de organizações, são localidades. Por outras palavras, é ao grupo de cristãos que está em Coríntios, ao grupo de cristãos que está em Gálatas, ao grupo de cristãos que está em Tessalónica, ao grupo de cristãos. Estão a perceber? Não era por organizações. Não é... Hoje, este formato de instituição que existe viola por completo os princípios da própria autoridade estipulados pelo próprio Deus. E depois aparecem certos indivíduos que debaixo da má interpretação dos princípios da autoridade de submissão, dizem: tens que me obedecer a mim, tens que prestar contas a mim. E eu não tenho que prestar contas a homem nenhum, segundo a liberdade que Deus me deu. Você obedece a homens. Você obedece a homens, porque a Bíblia fala sobre a autoridade de submissão. Você obedece a homens, mas você não presta. Não presta. Você não presta justificações a homens. Você presta justificações ao seu patrão segundo o seu trabalho a nível profissional. Você presta satisfações ao seu marido segundo aquilo que você acordou a nível de matrimónio. Ao seu marido, se for uma mulher. Você presta contas às autoridades de uma nação de acordo com o país onde você está sediado. Então a igreja não serve para ter autoridade sobre o homem. Só existe uma, meu amigo. Os diversos ministérios, e é isso que eu hoje quero falar. Quando a Bíblia fala dos diversos ministérios e que eles têm a função de ensinar a igreja, as pessoas, não é no sentido de as controlar, não é no sentido de mandar nelas, e muito menos, elas não foram estipuladas de forma hierárquica. Vamos aqui visualizar uma certa e determinada pessoa, uma certa e determinada mensagem. E eu já nem falo o facto de Bíblia em quase, sei lá, utilizar a Bíblia em 5% da mensagem. E mesmo a Bíblia que utiliza é o versículo completamente à parte, fora do contexto, sem explicar o resto. Vamos assistir a esta senhora que eu gosto muito, cujo tem uma capacidade cognitiva fora do normal, muito boa, e que tem uma chamada fantástica, cujo não é muito pronto, é uma pessoa que tem feito muito bem. Diz-se que tem chamada sobre a família. É engraçado que Maria a igreja dela é onde existe mais adultérios, é onde existe mais problemas de separações, é onde dezenas e dezenas de casais de ex-missionários tiveram que sair para não se separarem. Os frutos dessa senhora eu adoro, muito fantástico. Entendo perfeitamente a frase. Hoje, passado alguns anos, já entendi muito bem o que quer dizer olhos bem abertos antes de casar e olhos bem fechados depois de casar, segundo este ministério.
percebo perfeitamente, porque a malta antes de casar anda lá no pinanço. Depois de casar, a malta está proibida de pinar. Portanto, já percebi o que é realmente a palavra olho para elas. O olho antes de casar está aberto, depois de casar está fechado, pelo que eu já percebi. Desculpem-me lá se sou é ordinário, mas não tenho outra maneira de pôr as coisas. Vamos então. Já agora, esta é a terceira ou quarta vez que eu faço este vídeo, porque eu tive que eu exaltei-me nos outros exemplares. E eu estou a tentar me controlar. Tá? Vamos. E acho que vou ter de cortar aqui uma outra coisa. Mas pronto. Vamos lá assistir a isto. Isto são, sei lá, 30, 40 minutos. Vamos ver o que é que se vai suceder. Águas e logo a seguir foi batizado com o Espírito Santo. O poder de Deus entrou nele, através do Espírito Santo. A partir daí, Jesus começou a operar ou ativar o poder de Deus. A partir desse momento, ele tinha acesso ao poder de Deus. O Espírito Santo entrou nele. A partir desse momento, ele colocava a mão e a pessoa ficava curada. A partir daí, o poder que é de Deus o Pai começou a ser visível aqui na Terra. Então, Jesus falou do mesmo jeito como que Deus o Pai mandou Jesus, do mesmo jeito, Jesus manda cada um de nós. Diga, Jesus, manda-me a mim. Então, eu tenho... Atenção que aqui está tudo bem, hein? Aqui não tenho nada a dizer. A senhora está a falar do início do ministério de Jesus, que fez aqui à Terra, como é que o poder de Deus começou a fluir através de Jesus, quando, os timings, o como, o porquê. Até aqui não tenho nada a dizer. O problema é, a partir de uma verdade que está, não podia até eventualmente ser bem explicado, mas mesmo que não seja, não vejo aqui nada de errado, não vou estar aqui também tipo fariseu à procura de erros. O problema é que, utilizando uma verdade, depois, e é isto que eu vou mostrar, vai-se desviar para eu ainda não sei bem como é que eu hei de classificar, eu vou tentar me controlar, mas se vai desviar para aquilo que é eu diria até a causa de muitos problemas é na vida de muitas pessoas que andam aí amarradas dentro das igrejas. Amarradas dentro das igrejas. Amarradas espiritualmente. Dizendo que são livres, confessam com a boca que são livres, mas estão amarradas porque não conhecem, não sabem aquilo que Deus realmente fez. Mas pronto, vamos adiante. Tem que entender, o poder de Deus não é o meu poder. Uma pessoa começa a evangelizar, uma pessoa se converte. Não é eu tenho muito jeito em evangelizar. A pessoa ora para uma doente, a pessoa fica curada. No final da conta, eu tenho aqui. Não é o poder de Deus. Em primeiro lugar, nunca posso me esquecer, esse poder é de Deus. Nós apenas somos vasos nas suas mãos. Que é uma coisa maravilhosa que Deus nos quer usar como vasos. Então, nós temos que saber como ativar esse poder de Deus. E temos que entender como que isso funciona. O poder de Deus é a unção de Deus. É a sua presença. Na verdade, nós podemos pensar assim que a unção de Deus, ou o poder de Deus, está com Deus o Pai, porque é dele. Lá no trono do céu. Entretanto, podemos dizer que é como água viva, que saia do trono de Deus e depois passa por nós. Agora, Deus não faz nada de qualquer jeito. Pronto, e agora vai começar aqui a festa. Existe uma unção que é dada até nós, que é dada a nós, aliás, que já foi dada desde que o Espírito de Deus veio à Terra, desde o dia de Pentecostes, como promessa, como cumprir da promessa da profecia de Joel. E agora vai começar aqui a palhaçada. E eu não tenho problemas nenhuns em dizer esta senhora é uma anátema com aquilo que vai trazer aqui. Não tenho problema absolutamente nenhum. É a palavra que é dada pelo apóstolo Paulo, é a palavra que eu também vou utilizar
Não lhe vou estar, nem sequer vou ser carnal, chamar estúpida à mulher. É anátema, é um anátema. Vai trazer um evangelho novo. Esta coisa do rio da autoridade é fantástico. Vejam o que vai agora acontecer. Deus é um Deus muito organizado. Ele faz tudo com leis, faz tudo com ordem. Certo. Ele não diz assim, ponto, o meu poder vai para todo lado de qualquer jeito. Não. Deus tem ordem. Então Deus criou um rio de autoridade. Que está em 1 Dimensões 4, versículo ao meio-dia. Já agora. Tá bom? O rio da autoridade, vão pesquisar que isso está lá. O rio da autoridade. Isto não é uma revelação, meus amigos, isto é uma reveladura. Que criou. E nós lemos, né, podemos ver isto em 1 Coríntios 12. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. 1 aos Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios 12. Capítulo 12. Vamos ver o versículo que ela mesma está a mencionar. Versículo 27. E vemos aqui que Deus, aliás o apóstolo Paulo, né, compara a igreja a um corpo e diz assim, vocês sois o corpo de Cristo. É 1 Coríntios 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós é um membro de um corpo. O corpo, a igreja, é o corpo de Deus. Então cada um de nós é importante. Como que... Está a explicar bem o versículo, mas não explica a questão do rio da autoridade. Eu quero que vejam como é que vai ser explicada esta questão do rio da autoridade, que é muito bom. Está aqui uma pérola fantástica. Cujo, desculpem-me lá a interrupção outra vez, cujo, de forma subtil, é uma maneira tão direta de impedir você de entrar na promessa de Deus. Nas promessas de Deus, no reino de Deus. Daí a importância de eu te fazer um vídeo só para falar disto. É importante. Ninguém quer ficar sem pé, sem olho, sem ouvido. Nós queremos tudo. Porque só quando nós estamos completos, nós conseguimos fazer o máximo. Conseguimos, né, viver, andar, falar. Nós queremos tudo. Então Deus diz que nós somos com o corpo de Cristo e cada um de nós é um membro em particular. Cada um de nós é importante. E depois Deus então explica. E diz assim, é uns Deus pôs na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então Deus falou, né, o apóstolo Paulo falou que Deus colocou na igreja esta ordem. Pronto. E é aqui que eu acho que é preciso ter um bocadinho de... Desculpa, só uma coisa. No versículo 28, quando a Bíblia fala, estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. Meus amigos, esta menção, esta lista, isto não está a falar de hierarquia. Começou, primeiramente, apóstolos por questões simples. Primeiro veio os apóstolos, mas tem a ver com uma ordem cronológica, não uma ordem hierárquica. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e ficaram os apóstolos, aqueles que estiveram diretamente com Jesus para continuar o ministério de Jesus. E, dada essa função, os apóstolos que têm, têm a função de fundamento, de trazer as fundações daquilo que é a igreja, claro que tinham que vir primeiro. Mas isto não tem nada a ver com hierarquia. Tem a ver com uma questão cronológica. Eu não vou agora responder a essas questões que andam por aí, não sei o quê, já não há, ou apóstolos era antigamente, já não existe agora. Eu nem sequer vou responder por aí. Para mim, eu sou apologista do seguinte. Sou apologista, quer dizer, naquilo que eu vejo da Bíblia, que é, se num sítio, as fundações daquilo que é a igreja, não estão a ser colocadas, não estão a ser desempenhadas à luz da Bíblia, então é necessário um apóstolo.
para trazer as fundações, para trazer as verdades que Jesus trouxe, que Jesus ensinou. Se em algum sítio, em algum lugar, não está a ser ensinado as fundações, aquilo que é os rudimentos de Cristo, então é necessário um apóstolo. Ou seja, os diversos ministérios têm a ver com as suas funções. E quando a Bíblia está aqui a falar primeiramente dos apóstolos, tem a ver com uma questão cronológica. Era necessário, por questões óbvias, porque estávamos no início da igreja após Jesus ter ascendido aos céus, era necessário o maior desempenho por parte dos apóstolos. Foi, na verdade, na altura em que o ministério de apóstolo foi mais exercido, porque era o mais necessário. A igreja estava nos seus inícios, era necessário haver as fundações, que são colocadas pelo ministério de apóstolo. Ou seja, primeiramente veio os apóstolos por causa das suas funções. Primeiramente veio os apóstolos por causa das suas funções e da necessidade no timing que era a igreja. Não por causa que mandavam mais que os outros. Segundo, veio os profetas. Porque depois é o profeta, por exemplo, desde o Velho Testamento, o que é que fazia o profeta? O profeta não estava acima dos reis ungidos por Deus, por exemplo. Mas o profeta tinha unção e tinha autoridade para, de tempos a tempos, vir corrigir algo que a igreja está... Que a igreja... Sim, pronto, na altura não se chamava igreja. Que a nação, neste caso de Israel, à luz do Velho Testamento, fazia de errado. Quando estavam errados, vinha o profeta dizer isto está mal. E atenção, o profeta corrigia até o próprio sacerdote, que também era um outro ministério. À luz do Novo Testamento, assemelhava-se a um pastor. Porque o sacerdote no Velho Testamento tinha a função de trazer o povo a Deus. O profeta tinha a função de trazer Deus ao povo. E é o seguinte, para trazer Deus ao povo não é com palavras de edificação. Já agora só que um à parte, se existir para aí algum ministério, algum pastor que diz que profecia, o dom de profecia, nunca é protagonizado com palavras más ou negativas, é errado. Uma palavra, eu ouvi há uns tempos atrás, eu é que ainda nem sequer nem virei o rosto para ir para esse lado. Estou a ver se me contenho. Mas repare, uma palavra de edificação à luz da Bíblia não necessita, não tem nada a ver se a palavra é boa. Porventura uma palavra de correção que lhe é desagradável não traz igualmente edificação? Eu mostro-lhe pela Bíblia até insultos entre diversos ministérios para que houvesse edificação da igreja. Edificação da igreja não tem nada a ver, estou só aqui agora a dar uma parte, edificar algo, trazer edificação não significa eu trazer uma palavra positiva ou que você gosta de ouvir. E edificar pode até ter que utilizar o insulto e outras figuras de estilo, ironia e tudo o resto. Eu mostro-lhe pela Bíblia vários e vários profetas que tiveram que utilizar isso. Eu aproveito e respondo isso a quem me tenha dito, então às vezes usas de insulto, usas de sarcasmo. Uso. Faz parte do meu ministério. O que é que você quer que eu faça? Não gosta, meu amigo? É passar o estreito. Não gosta, é ir embora. Sério. Eu não fico a argumentar com a geração TikTok, não é? Vamos continuar. Um apóstolo é que é um enviado de Deus com uma missão específica. E isto é extrema. E agora, vai frisar aqui a questão do apóstolo, porque é extremamente conveniente. O marido é apóstolo, ou apresenta-se como apóstolo, e o problema é que aquela congregação que está ali não sabe de nada do que aconteceu há 10, 15, 20 anos. Já agora, eu não queria mencionar isso, mas eu acho que é preciso as pessoas saberem como é que este enviado chegou ao título de apóstolo. Havia um indivíduo lá no Brasil que era o apóstolo Estevão. Apresentava-se como apóstolo e chegou a ser convidado por este ministério.
E um dia virou-se para os seus pastores. Aliás, eu não sei a história completa porque eu não sou dessa altura. Mas sei que isto, já ouvi isto de várias versões, de várias pessoas, completamente distintas. Portanto, concluo que tenha sido verdade. Chamou os seus pastores, as pessoas que trabalhavam com ele diretamente. E simplesmente ao pessoal, a partir de agora vocês vão começar a chamar apóstolo. Muitos se indignaram da maneira como isto foi feito e saíram. Uns saíram, outros foram até expulsos ou acabaram por sofrer represálias, e só ficaram aqueles que não estiveram presentes nesta cerimónia fantástica de consagração ou de autoconsagração. Passado 20 anos, temos este tipo de mensagens cujo ninguém sabe o que é que foi feito lá atrás, e temos uma palhaçada. É uma palhaçada. Não só está mal pregado, não só inventa heresias, como ninguém sabe o que é que aconteceu lá para trás para passar ao titular de apóstolo. Apóstolo não é pastor de pastores. O apóstolo tem a ver com as suas funções. Como eu expliquei ainda há pouco. Abaixo não tem nada. Abaixo de apóstolos não tem abaixo nem nada. Não tem a ver com hierarquia. Bispos de nações, Uau. depois bispo de província, de regionais, pastores da igreja, depois tem presbíteros, depois tem diáconos, tem pessoas que estão a servir, e depois então tem os irmãos, e depois tem as pessoas lá fora que ainda não conhecem Jesus. Repara, eu não sei se recordam, por exemplo, Estevão era um diácono. Para quem sabe, ele desenvolveu a unção de apóstolo e acabou por ser, acho que foi Estevão. Se eu estiver errado, não tenho problema em corrigir, não tenho mesmo problema com isso. Mandem-me e-mail ou façam algo do género. Eu não tenho problema nenhum, e depois no vídeo a seguir eu vi corrigir. Mas eu penso que tenha sido Estevão, que era um diácono, e ele depois desenvolve a unção de apóstolo e depois é chamado pelos outros como apóstolo. Acho que foi Estevão, ou foi um outro. Ou foi Judas Tadeu. Pronto. Mas cá está. Foi dada essa unção, mas foi dada por essa necessidade, mas foi o Espírito que fez. É o Espírito que faz. É o Espírito que nomeia. É o Espírito que foi o Espírito de Deus que foi ter com os apóstolos Pedro, Tiago e João, que estavam em Jerusalém, e deu instruções para separar Paulo e Silas para um ministério apostólico. Paulo, para quem não sabe, serviu a igreja de Jerusalém. Mas serviu à distância, porque ele não podia, para quem não sabe, ele não podia estar lá dentro da igreja de Jerusalém, porque ninguém gostava da presença dele, porque ele tinha sido perseguidor da igreja. Então há muita gente, para quem não sabe, isto é aqui um aspecto teológico pouco importante. Paulo tinha tido instruções por parte de Ananias, para quem se lembra lá em Damasco, depois de Damasco, para congregar em Jerusalém. Mas por causa daquilo que ele tinha sido, ele não conseguiu integrar-se no grupo de cristãos de Jerusalém. Então ele ficou lá numa rua meio abandonada durante uma data de anos. Sabiam? Pronto. Mas Deus deu instruções depois aos apóstolos Pedro, Tiago e João para separar Paulo e Silas para o ministério. Mais uma vez, é o Espírito de Deus que nomeia, que separa, que faz, que unge para certas e determinadas tarefas. Primeiro que tudo, uns para certas e determinadas tarefas é ligeiramente diferente, ou muito diferente, de sermos ungidos. Todos nós somos ungidos. Todos aqueles que creem em Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A unção do Santo está dentro. Toda a gente tem essa unção. Depois a unção para certas e determinadas tarefas é dada pelo Espírito de Deus. Não vem com consagração dada pelo homem. E a unção para este tipo de tarefas tem a ver com as suas funções, não tem a ver com hierarquias. Paulo estava a fazer certa e determinada coisa na igreja de Jerusalém,
mas tinha a ver com as suas funções. Não tinha a ver com não tinha a ver não tinha a ver com o prestar contas a Pedro, Tiago e João. Deus criou este rio de autoridade. Então, tudo isso vem de Deus. É assim que Deus funciona. No nosso corpo, né? Deus também fala assim, que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Ele dá as ordens. Ele é a cabeça, ele faz o plano. Ele tem o alvo, vamos para ali, vamos para ali. Entretanto, Deus criou esta ordem na igreja, para que as coisas não vão de qualquer jeito, mas tudo é organizado. Então, a sua unção, que é como a água viva, sai do trono de Deus. Podemos pensar, é como uma água viva. Sai do trono de Deus o Pai, passa por Jesus. E depois Jesus, então, passa por apóstolos. Tem muitos ministérios. E depois, através de um apóstolo, passa pelas suas igrejas, da maneira como é que a igreja é organizada. Então, a nossa igreja são bispos, pastores, etc. Então, Deus funciona assim. É um rio de autoridade. O que esta senhora está a dizer é que a unção de Deus passa por Jesus, mas não chega assim se não passar pelo apóstolo. E é este o meu problema. Isto na Bíblia não fala nada disto. A principal coisa, e mesmo até a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu lá naquela cruz, foi o rasgar do véu do templo. O que é que significa? O que é que representa isso espiritualmente? Para quem se lembra, o sacerdote representava o povo. O povo não ia diretamente a Deus para o buscar sem o intermediário, neste caso, o sacerdote. Com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus, este, sendo santo, mas sendo pregado na cruz como sendo maldito, pagou o sacrifício de todos os sacrifícios por toda a gente e fez com que nós possamos chegar a Deus diretamente sem passar por nenhum sumo sacerdote. E isto, meus amigos, isto faz muita confusão, a muito pseudo-apóstolo, a muito pseudo-mensageira dos Países Baixos, a muito pastor sénior. Faz muita confusão. Isto arrebenta com muita porcaria que anda para aí. E daí eu retenho aquilo que eu falei. A igreja tem autoridade. Você tem autoridade espiritual sobre os demónios. Mas você não é autoridade sobre ninguém. Você não é autoridade, não sei qual é o seu título, não sei qual é o seu título eclesiástico, o que é que você gostava de ser, mas primeiro que tudo, não é você que dá a si mesmo esse título, e seja qual for o título que seja dado, você nunca terá domínio sobre pessoas. E nunca Deus precisa prestar contas a um apóstolo ou pastor para chamar diretamente um diácono ou um indivíduo que esteja lá no meio das cadeiras. E se algum homem tentar passar essa mensagem, homem ou mulher, ou esposa de homem de Belial, que tem de passar a mensagem que você não pode ser nada no reino de Deus sem a permissão, sem o intermediar de algum outro homem, de algum auto-intitulado, esse homem ou essa mulher é um anátema. É um anátema, é um homem ou mulher maldito e maldita nesta terra, porque está a trazer um evangelho completamente fora. Venha, nem que viesse um anjo dizer-me, não sei, vir-me dizer um anjo que não chega à presença de Deus sem a autoridade dele. É anátema. Não tem problema absolutamente nenhum. Se vier o gajo da Conchichina, um papa todo XPTO, é anátema. Não tem problema absolutamente nenhum. É anátema. Todo o indivíduo que se tenta colocar entre mim e Deus, após o sacrifício de Jesus, é anátema. Não há rio de autoridade, não há rio do rei que o parta. É um anátema. Tenho dito. Não gostam da maneira que eu estou a falar? É um anátema também.
Não gosta? Então seja espiritual, amigo. Eu tenho que estar a trazer as coisas mais basilares. Coisas básicas. O principal que Deus fez. Porque isto é uma maneira do diabo. Repare, isto está tão mal. Eu vou dizer sincero, eu tenho uma perspectiva atualmente muito negativa. E aqui você, pronto, isto é mesmo a minha opinião, você pode julgar a minha opinião. A minha opinião não se escreve. Não entra em Diário da República. Mas a minha opinião é muito simples. Há anos atrás, há décadas atrás, nós tínhamos que orar para as pessoas virem para a igreja para ouvirem a palavra de Deus, a verdade. Hoje, as igrejas em Portugal estão tão corruptas, estão cheias de dissimulação, estão cheias de avareza, estão cheias de ganância, estão cheias de heresias, que nós estamos a entrar em tempos que nós temos que começar a orar é para as pessoas saírem das igrejas, para as pessoas serem libertas no seu espírito. É estes os tempos que nós estamos a viver. É estes os tempos que nós estamos a viver. Se ouvirdes, eis que Jesus está aqui ou lá, não saiais de casa. É os tempos que nós estamos a viver. Caminho estreito, que poucos há que vejam, poucos há que encontrem, e a maioria nem é amarrada, com doutrinas do rio da autoridade e os olhos bem abertos e os olhos bem fechados. Tem os olhos bem fechados é no espírito. Mas você é a igreja. Você tem um sumo sacerdote e é só um, não é nem o rei que parta do moçambicano, não é nenhum mensageiro do Países Baixos, nem mesmo esta página do Espaço Mané para lhe dizer assim como é que você há de se relacionar com Deus. Ponha essa gente no lugar. Ponha essas doutrinas, essas casas, essas organizações que vêm lá do não sei de onde, o rei que o parta, sei de interesses materiais, sei de doutrinas que não tem na Bíblia, que deturpam palavras e verbos. Construir a igreja, meu amigo, não constróis nada. Porque como é que você vai construir uma coisa física se é espiritual? Gente anátema que tenta separar você de Deus. E tem que prestar contas a mim. Porque você não chegas a Deus se não prestas contas a mim. Ora, é essa. É o faltava, meu amigo. E sabe o que é engraçado? Porque a Bíblia, quando fala de autoridade e submissão, fala das autoridades em que nós temos... Porque nós, repare, nós não somos deste mundo. Mas nós temos que estar neste mundo. Ora, se nós temos que estar neste mundo, princípios de sabedoria e de bênção dada por Deus, consiste em nós aprendermos a lidar com as autoridades deste mundo, a obedecer até a crentes. Não interessa, eu não quero saber se você é até apóstolo. Se você está num emprego, você tem que obedecer ao seu patrão. Não, mas eu sou apóstolo. Ouça, você é apóstolo no mundo espiritual e tem a ver com as suas funções, não tem nada a ver com a hierarquia. Você não manda no seu emprego. Não, mas eu sou uma grande mulher de Deus lá em casa, quem manda sou eu. Não quer saber. Você está casado, você aí sim, presta contas ao seu marido. Estes são o tipo de autoridades e submissões. Estes sim são os verdadeiros rios de autoridade que Deus determinou e que falou para aqueles que são igreja, para viverem neste mundo. O próprio Jesus, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, quando vieram ter com Ele, dizendo, não vês que eu tenho poder sobre ti? Isto era Pilatos a falar. Não vês que eu tenho poder sobre ti para te crucificar? Porque Jesus não se estava a defender. Repare, Jesus não se ia defender porque ele estava ali para ser morto, realmente. Ele estava a ser acusado para ser crucificado, mas não interessa. A chamada dele era morrer por todos nós. Morrer até por esta gente. Morrer até por esta escumalha, que eu já me passo com esta gente. Porque são responsáveis, direta ou indiretamente, de muita pobreza que existe no povo português. A malta anda distraída a falar dos governantes, a gastar dinheiro em folhetos a falar mal de primeiro-ministros, quando a todo o tempo o povo é que é corrupto. A malta não entendeu. Será que a malta não entendeu? Eu estou a fazer esta mensagem precisamente na altura, depois das eleições. Para ver se a malta entende o seguinte. Não é o Chega não foi chamado por Deus para nada. Não sei se você sabe, o Chega é composto por ex-membros do PSD. Agora vou dar, de forma excepcional, uma opinião política. Meu amigo, aquilo é ex-membros do PSD.
O Chega é apenas uma voz populista. Apesar de dizerem aquilo que eu também concordo, eu concordo com muita coisa que o líder desse partido fala. Só que em termos de depois de operar, de saber fazer, não se sabe fazer nada. A primeira coisa que só querem fazer é só poder. Aquilo que o Chega está a fazer nos dias de hoje, 50 anos após o 25 de Abril, foi aquilo que o PS, na altura do Mário Soares, fazia também contra o Estado Novo. O problema de Portugal está muito... tem outro tipo de raízes. Alguém já entendeu? Olha, alguém já teve a oportunidade de ler a Constituição da República? É um documento que já é corrupto por si próprio. Está mal feito. Você passou de um regime onde não se podia fazer nada para um regime onde se pode fazer tudo. Por isso não admira. Quem sobe fica como os que lá estavam. A malta não entendeu. A malta anda distraída. Os que estavam cá... Tiram-se os que estavam lá em cima porque eram corruptos. Mandam-se para lá outros. Os que estavam cá em baixo, esse é que tinham razão. Mete-se lá em cima. Passando uns anos, tornam-se como eles já estavam. Porquê? Porque é o próprio regime que já está corrupto, já está corrompido. A corrupção vem dos de baixo, não está lá em cima. Por reparo, os que estavam lá em cima não estavam cá em baixo. E a malta a insistir em votar. Crentes, eu estou mesmo a gozar convosco, é de propósito que eu faço agora este áudio-vídeo. Depois das eleições, é mesmo a gozar com todos os cristãos em Portugal que foram votar. Gozo mesmo convosco. Meu amigo, aquilo que o Chega diz, está tudo certo. Se é o partido, não vai salvar Portugal e até vai fazer igual ou pior, porque são mais incompetentes do que os outros lá estavam. Digo-lhe já, isto até por não interessa. Eu é que não me quero aprofundar, porque senão começa a misturar aqui coisas políticas. Pare de achar que o problema está nos governantes. Você quer que a sua vida material, espiritual, emocional se conserte? Siga os verdadeiros rios de autoridade que Deus, pela sua palavra, falou. Mas o que eu estava a dizer, vieram ter com Jesus. Não vês que eu tenho poder sobre ti para te crucificar? Para matar ou para te libertar? E Jesus disse: a autoridade que tu tens sobre mim foi-te dada pelos céus. É Jesus que disse: eu mesmo, sendo Senhor. Por outras palavras, eu sendo o Senhor dos senhores, eu reconheço que tu és minha autoridade aqui na terra. Nunca houve um ato de insubordinação por parte de Jesus. Nunca. 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 E olha que os romanos eram maus para os judeus. Haviam casos de violação e tudo. Excesso de tributação e tudo mais. Você quer estar a bem com Deus, espiritualmente, ainda que o seu governo seja mau, seja corrupto. Está a falar uma pessoa. Está a falar uma pessoa que trabalha há anos e vive debaixo da autoridade dos mesmos governos que vocês, do mesmo tipo de escalões tributários que vocês, e não sofre esses problemas que uma grande parte de pessoas, até na igreja, que são uma cambada muitas vezes e peço imensa desculpa agora por se calhar soar pouco humilde, uns pés descalços. E são uns pés descalços não é por causa de falta de estudos, mas sim é por causa de falta de estudos ou por causa de outros fatores, mas é muitas vezes por causa que passam a vida a reclamar e a falar mal dos governos. E pior, que é a parte que me revolta mais, incitados por este tipo de pseudo-apóstolos que colocam você indiretamente em inimizade com Deus. Deus não opera. Você está a mal com o governo onde você devia estar a prestar contas? Esse sim é que você devia estar a prestar contas. Mas isto não interessa. No dia em que um governo, uma autoridade política, estou a escolher muito bem as palavras, obrigar você a violar a palavra de Deus, aí você desobedece. Dou-lhe um exemplo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isto. Existe agora aí as doutrinas de ideologia de género. Bem, eu nem sequer vou discutir sobre isso. É só um tema que é parvo, antibíblico, como é óbvio, é altamente satânico, como deve calcular. Só existem dois géneros. Mas eu nem sequer vou estar a argumentar muito acerca disso. Eu não vou estar a discutir o sexo dos anjos, não é?
Pronto. Nem sequer vou perder tempo com isso. Agora é o seguinte. O facto de um governo legalizar isso, por mais repugnante a nós cristãos que seja, porventura o legalizar isso ou permitir isso viola os seus direitos? Está a obrigar você a concordar com a ideologia de género? Ou pior, está a obrigar até os seus filhos a mudarem de sexo e tudo o resto? No dia em que existir uma lei que obrigue você a violar a palavra de Deus, aí você se opõe. Mas não se opõe, mas atenção, não se opõe à maneira do mundo, com protestos. Aí finalmente aí se aplica Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor, rei da Babilónia, um reino pagão, não queria saber nada de Deus. Mas eles sabiam que era suposto eles obedeceram ao rei Nabucodonosor, porque tinha sido profetizado até nos tempos de Jeremias e de Ezequiel. Eles sempre obedeceram a Nabucodonosor. Mas quando foram obrigados a eles próprios a se submeter, a venerar, a adorar um Deus que não era o Deus de Israel, aí sim eles os obedeceram. Até lá, eles não andaram a mandar papos para o resto do povo a dizer: vocês estão todos mal. É uma confusão do o pregar. E repare, o estar a falar. Enfim. E pronto. Vamos então agora ficar por aqui. Tá bom? Fica aqui o final de uma primeira parte. Depois continuamos para também não estar a amassar. Até ao próximo. Tchau, tchau.